pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos aprender como atualizar uma lista suspensa no Google Formulário utilizando um script através do Google Planilhas. Vamos entender como que funciona. Então eu tenho aqui um fluxo só para fazer uma breve explicação antes da gente sair para a parte prática, ok? Então nós vamos ter aqui uma planilha que nós vamos colocar aqui as nossas perguntas que nós queremos atualizar em nosso formulário e aí nós vamos conectar essa planilha a este Google Formulário através de um script, ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui todo o material que for utilizado neste vídeo na descrição aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui este script que eu vou disponibilizar para vocês. Nós vamos apenas copiar este script aqui. E aí nós vamos, na hora que a gente for aplicar ele na planilha, vocês vão ter que alterar apenas aqui alguns passos, tudo bem? Então eu já vou deixar esse script aqui copiado, que nós vamos utilizar o mesmo na planilha que nós vamos trabalhar aqui no Google, tudo bem? Então já vou copiar este código e aqui eu tenho a planilha que eu vou conectar a este formulário. Observe que este formulário aqui eu criei, então não tem nenhuma pergunta nele ainda. Nós vamos alimentar este formulário com estes dados aqui que nós temos. Então, eu tenho aqui uma coluna de nome, uma coluna de personagem e uma coluna de universo. Lembrando que quando nós vamos trabalhar aí com perguntas do tipo drop-down, ou seja, de lista suspensa, as suas opções aqui não podem ter dados repetidos, tudo bem? Outro ponto importante, o cabeçalho da coluna aqui, nome, tem que ter o mesmo nome da nossa pergunta aqui. Então, eu vou criar uma pergunta aqui com seu título escrito nome. Observem que aqui o tipo da pergunta tem que ser do tipo lista suspensa, porque na hora que eu executar o script aqui, ele vai entender que este cabeçalho aqui, escrito o nome desta planilha, vai atualizar esta pergunta aqui do tipo nome. E é claro, ela tem que estar com o tipo lista suspensa. Ok? Então, observe, nós vamos fazer aqui a primeira tratativa, que é de fazer a inserção do script. Então, aqui na nossa planilha base, lembrando que esta planilha não pode ser a mesma planilha que você armazena as respostas. Observem aqui no nosso esquema que eu tenho a minha planilha de respostas, mas a minha planilha base de perguntas é diferente. Então, você tem que fazer a inserção das suas perguntas que você quer atualizar em uma planilha diferente, ok? Então, feito aqui essa explicação, essa introdução, que ela é muito importante, agora com a nossa planilha aberta e com os dados inseridos aqui das perguntas que você deseja atualizar, você vai vir aqui até no menu Extensões, opção Apps Script, será aberta aqui a janela aqui do Apps Script. Então, nós vamos apenas colar aquele código que nós copiamos. Então, eu vou apagar essa parte aqui e vou colar aquele código que nós copiamos aqui deste documento, que eu vou deixar ele disponível para você. Agora, vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos dar um título aqui para esse script. Então, nós vamos colocar aqui Atualiza Forms, ok? E vou clicar aqui em renomear. Agora, observem aqui, o que era aqui? Eu tenho uma variável que ele solicita o ID da minha planilha. Então, você vai inserir aqui, ó, entre aspas, o ID da minha planilha que contém as informações das perguntas que eu quero atualizar. Este ID, você vai vir na planilha que você criou aqui, ó, e observe que tem este endereço completo aqui, ó, docs.google.com/spreadsheets/d/. Então, nós vamos copiar aqui este endereço todo. Eu vou copiar todo este endereço. Vou colar ele aqui, ó, entre aspas. E vocês vão entender o que faz parte do ID. O ID é esta parte aqui. Eu vou deletar aqui até a barra. E também vou pegar desta barra aqui em diante até o início do endereço. Então, eu vou deixar apenas este número aqui, ó, que começa aqui, ó, de 1SBB em diante. E também no nosso script eu vou pegar o ID do meu formulário, ou seja, o meu formulário ele está no modo edição, eu vou também copiar o ID deste Google Forms, ok? Então, vou clicar aqui, fazer a cópia, vou vir até o meu script aqui, e onde que tem aqui a informação, ó, insira o ID do Google Forms, eu vou
selecionar, vou apagar e vou colar o ID do meu Google Forms, ok? Outro ponto importante aqui, que são 3 informações que você tem que alterar. Olha aqui, ó, nesta variável aqui, ó, WS Data, eu estou pegando aqui a aba da planilha que contém as minhas questões. Então, eu tenho aqui o nome da minha aba. Se você criou uma planilha do zero aí, provavelmente o nome vai estar aqui, página 1. No meu caso, o nome é questões. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, vou copiar este nome, vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar e vou colar aqui agora, entre as aspas aqui, ó, duplas, este nome, questões. Pronto. Feito isso, o meu script está pronto. O que falta agora? Eu vou salvar o mesmo. Observe que ao salvar, eu tenho aqui a minha função main, que é a função no qual eu vou executar. Por enquanto, eu não vou executar ainda, porque o que falta de fazer ajuste no meu formulário? Observe que eu tenho apenas uma pergunta aqui do tipo nome. E eu tenho aqui 3 colunas que eu desejo inserir. Então, eu vou duplicar esta pergunta aqui do tipo lista suspensa. Ela está com o nome, olha só, eu vou colocar o nome aqui, personagem. Vou copiar aqui o título. Observem aqui, vou colocar personagem. E também vou duplicar aqui e colocar aqui o nome de universo, que é a minha terceira pergunta que eu desejo atualizar. Lembrando, pessoal, que não pode ter perguntas repetidas e um detalhe. O nome da sua pergunta no Google Formulários do tipo lista suspensa tem que ser o mesmo nome aqui da coluna da planilha que você deseja atualizar. Outro ponto importante é, eu posso aqui, por exemplo, inserir uma nova pergunta que não vai atrapalhar. Então, você pode ter aqui, ó, outras perguntas, por exemplo, do tipo parágrafo, do tipo múltipla escolha, e aí sim executar o script. Observe que aqui agora, quando eu fazer aqui a execução do script, ele vai atualizar automaticamente esse Google Formulários. Observem. Agora, nós vamos fazer a execução. Vamos clicar aqui em executar. Provavelmente ele vai me pedir aqui as autorizações. Então, caso esta janela não apareça, você vai ter que habilitar aí o pop-up, ok? Permitindo. Então, vou clicar aqui em revisar permissões. Nessa janelinha de pop-up aqui, eu vou habilitar para que seja executado para minha conta Google, ok? Nesta outra parte que você vai clicar em permitir e observe que aqui agora o script está executando. Ele finalizou a conclusão aqui, ó, da execução. Observem aqui agora o meu formulário. Ele está com as minhas opções aqui inseridas através da planilha. Agora tem um ponto interessante, olha só. Caso você adicione aqui alguma informação, por exemplo, Bruno, vou colocar aqui, ó, teste e teste 1, e vou fazer aqui uma pequena classificação por ordem alfabética, porque é interessante que numa pergunta do tipo lista suspensa, as suas opções estejam aí em ordem alfabética, ok? Então, vou selecionar aqui esta opção, vou clicar aqui em dados e classificar o intervalo de A a Z. Esta mesma opção aqui, eu vou classificar o intervalo de A a Z. E aqui também. Nós vamos aprender agora a executar este script através aqui da nossa planilha aberta e você não necessariamente tem que estar aqui com o script Google aberto, tudo bem? Então, eu vou fechar ele aqui e na sua planilha você vai clicar aqui em qualquer célula aqui que esteja em branco, você vai clicar aqui na opção do menu Inserir, Desenho. Nós vamos criar um botão aqui para a execução daquele script, ok? Então, aqui em forma, você vai vir aqui, ó, inserir, por exemplo, um retângulo com cantos arredondados. Deixa eu centralizar ele aqui para ficar mais certinho. Vou escrever aqui a opção Atualiza Formulário. Vou salvar. Deixa eu só apenas centralizar aqui para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim. E vou clicar aqui em Salvar. Atualiza formulário. Observe que quando você seleciona aqui agora este botão, habilita aqui uma opção de 3 pontos. Você vai clicar sobre a mesma e vai clicar nesta opção aqui, ó, transferir script.
E o que você vai escrever aqui? Você vai escrever chamando a função main. Por quê? No nosso script aqui, a função que vai ser executada é esta função main aqui, ok? Então, feito isso, você vai clicar aqui em OK, vai fazer aqui a atribuição deste desenho a este script e agora basta você clicar sobre o mesmo que ele vai fazer a execução do script. Olha só que interessante. Daqui a pouco ele vai retornar para você aqui, ó, o script concluído. Vamos ver se a nossa opção aqui foi atualizada, ou seja, se ele ordenou aqui alfabeticamente essas opções, inseriu o nome Bruno, inseriu a opção de teste aqui em personagem e a opção de teste 1 aqui no nosso universo. Olha aqui que interessante. Ele atualizou, colocando aqui as opções aqui de forma ordenada e também aqui, ó, fez a inserção daquela opção que eu inseri manualmente, teste, e aqui, ó, teste 1. E observem que interessante, a minha pergunta aqui do tipo observações, ela não teve nenhum tipo de alteração. Por quê? É uma pergunta do tipo parágrafo, ok? E aqui, caso você queira fazer aqui a alteração de alguma opção, por exemplo, aqui, inserindo aqui agora mais uma opção aqui, ó, teste 3, simples, basta você fazer a alteração na sua planilha e clicar no botão aqui, atualizar formulário. Observe que aqui agora, ó, ele fez a inserção do teste 3. Ok, pessoal? Olha aqui que interessante. Agora o seu formulário aí está pronto para ser preenchido. Espero que essa dica de hoje aí possa ajudar você no dia a dia. Não deixe aí de deixar as suas dúvidas nos comentários, porque aqui, você sabe, no canal toda dúvida que é postada, a gente responde. Um abraço e até o próximo vídeo.